Que a paz de Cristo esteja no seu coração. É o pastor Clarídio Matos e gostaria de falar sobre a teologia de Zofar. Será que o justo não passa por tribulação? Esta é uma pergunta que a nossa lição desta semana responde em argumentações bem fundamentadas, comentadas pelo nosso escritor, o pastor José Gonçalves, e que nós precisamos estudar com mais carinho, evidentemente, visto que há muitas confusões e ainda hoje há pessoas que entendem que quem é justo, ou seja, justificado pelo sangue de Cristo, é fiel ao Senhor, não passará por nenhuma tribulação. Já ouvimos muito que isso é verdade, o justo não passará pela grande tribulação, porque antes da grande tribulação ele será arrebatado com o Senhor Jesus ou ressuscitado, caso já tenha morrido fisicamente. Faz parte do corpo de Cristo e a igreja não está destinada à grande tribulação. Mas na vida temos sim muitas tribulações. Engana-se os teólogos como Zofar, que entendem que o justo aqui não vai passar por tribulação e que no outro lado, o ímpio sempre passará por tribulações, colherá o que plantou, aqui se faz, aqui se paga, que era a teologia básica dos três iniciais amigos de Jó, o Elifaz, o Bildad e o Zofar, que é este terceiro amigo, foco do nosso estudo hoje. Não é bem assim na prática, Jó batia firme, bateu o tempo todo contra esses argumentos, e aparentemente esse terceiro amigo, que só discursou por 2 vezes, em 2 ciclos das palestras, que foram 3, ele participou dos 2 primeiros e desistiu, achou que não valia mais a pena, que o Jó não ia mesmo se dobrar às suas argumentações, ele desistiu e não discursou pela 3ª vez. Mas nestes 2 discursos ele foi provavelmente o mais duro de todos os amigos que falaram, tentando entender, justificar o sofrimento do Jó naquela situação. Para eles insistem, todos os 3, aliás, que o justo sim vai prosperar, será feliz, terá uma família, e ser feliz no Antigo Testamento era ter uma família grande, abençoada, ter bens materiais, literalmente. Tudo que eles falam aqui é relacionado à vida terrena, é bom que se diga a essa altura dos nossos estudos no livro de Jó. Raramente se fala da eternidade, do sofrimento eterno ou da salvação eterna. É salvação ou libertação aqui na terra. Quando eles dizem que o justo não passará por tribulações, não enfrentará agruras dessa jornada, desta vida, é realmente nesta vida de que eles estão falando. E com isso, facilmente são contestados por Jó e por todos aqueles que, no mínimo, pensam um pouco a respeito da vida e acompanham a realidade humana na Terra. Desde que o pecado entrou, tem sido dura a vida do ser humano, a partir já da saída e expulsão do Éden, as fraquezas, as doenças, a fome, a busca pelo alimento, a busca por segurança e a manutenção, enfim, da vida tem se tornado cada dia mais difícil para a raça humana. Consequentemente, o justo, apesar de fiel, como Jó era, estava passando por tribulação, verdadeiramente. O Zofar tem uma pequena alteração nos seus discursos, porque os 2 primeiros insistiam ferrenhamente que o ímpio seria punido efetivamente aqui na terra e não teria nenhum tipo de prosperidade, não teria a bênção de Deus aqui na terra. Diferente disso, Jó vai insistir que mesmo os injustos, mesmo os ímpios, têm as bênçãos naturais do Criador à sua disposição, como o próprio Senhor Jesus disse lá em Mateus, no Sermão do Monte, dizendo que o sol nasce para todos, que a chuva cai sobre todos e a beneficia a todos, abençoa a todos. E disse também que era buscarmos, como crentes em Jesus, sermos perfeitos, como perfeito é nosso Pai que está no céu. Então o Zofar insiste com essa história. Mas ele tem uma pequena variação, porque lá no capítulo 20, no segundo discurso, e o versículo 5, ele vai admitir que os ímpios têm sim alegria,
nesta terra, não é só tristeza. Os outros não admitiam isso, dizendo que o ímpio só vai sofrer, que vai colher o que plantou, que aqui se faz, aqui se paga e tal. Aqui ele variou um pouco, talvez com os discursos de Jó, ele acabou se convencendo e expressou no versículo 5 o seguinte, lá do capítulo 20. O júbilo dos ímpios é breve e a alegria dos hipócritas ou dos falsos apenas dura um momento. Aqui, repetindo, ele está refazendo alguns argumentos e dizendo, é verdade, tenho que admitir que alguns ímpios, ou a maioria deles, tem alguns breves momentos de alegria ou de júbilo. Os hipócritas também gozam alguma coisa que a alegria deles, porém, é breve, é passageira e finalmente terão a sua recompensa. Mas repito, ele estava falando de coisas aqui da terra. Quando você olha para a eternidade, aí sim, realmente, o ímpio, aquele que não aceitou a Cristo Jesus, ou que não aceitar a Jesus como Salvador, que não estiver debaixo da graça de Deus, aceitando o plano da salvação, irá sofrer no inferno, não tem nenhuma dúvida. A Bíblia ensina isso realmente em toda ela, a respeito disso, da perdição daqueles que não aceitarem o plano de Deus para a salvação da alma. Mas nesta vida, nesta terra, neste mundo que fora amaldiçoado por causa do pecado, todos estão sujeitos a sofrer, quer fisicamente, sejam as tragédias, sejam as calamidades como aquelas que se abateram sobre Jó, embora houvesse lá um controle da parte de Deus e uma ação direta de Satanás, nem sempre também é a ação de Satanás, mas naquele caso era, porém todos estão sujeitos a todas estas coisas e agruras. É bom lembrar, para não esquecer, que Jesus disse, no mundo tereis aflições, e ele estava falando para justos, ou seja, para aqueles que foram justificados em Cristo Jesus. Efetivamente, o capítulo 16 de João, quando ele falou essas palavras, ele estava falando para os 12 discípulos em uma reunião interna, onde ele estava designando os discípulos para sair pelo mundo levando a mensagem do Evangelho. Então, disse ele, no mundo vocês irão enfrentar as tribulações, as angústias, as aflições. Agora, quando isso acontecer, tenham um bom ânimo, porque eu venci o mundo. João 16, 33. Nosso texto que serve-nos de chave, texto ouro para a lição desta semana, é o Jó 11:18, onde ele escreveu, e terás confiança, porque haverá esperança, olharás em volta e repousarás seguro. É o Zofar respondendo a Jó em um discurso anterior, no segundo ciclo de debates entre os amigos de Jó e o Jó. Um amigo falava, Jó respondia, o outro amigo falava. Aqui é o terceiro amigo que entrou no circuito dos debates e ele está dizendo palavras como esta para Jó. Mas ele começou de forma incisiva, dura, até mal educada. Diz o verso 1 do capítulo 11, então respondeu Zofar o Naamatita e disse, porventura não se dará resposta à multidão de palavras e o homem falador será justificado? As tuas mentiras se hão de calar os homens e zombarás tu sem que ninguém te envergonhe? Ou seja, o Jó está, como nós sabemos, sofrendo horrores, dores intensas, tentando de todas as formas encontrar apoio, consolo, alguma segurança, e até desabafando a sua dor nos capítulos anteriores, e ainda recebe uma reprimenda, uma correção fortíssima, chamado de mentiroso, de zombador. Ele vai dizer que Jó estava zombando de Deus, que estava zombando das palavras dos amigos e tudo mais, que é um pecador, enfim, e que consequentemente precisa confessar. E os três amigos vão insistir que o Jó tem algum pecado escondido, que não quer confessar e por esse motivo está sofrendo aquelas calamidades, tanto física quanto familiar e também a doença física que ele estava padecendo naquele momento. Consequentemente, dizem eles, resultado do seu pecado. Confesse, abandone, se converta e tudo vai mudar, as coisas vão melhorar para você, diziam eles basicamente. Mas o justo, como nós sabemos, sofre e passa por tribulação. Então a teologia do Zofar
está também furada, está equivocada, conforme Deus vai corrigi-los lá no capítulo 42, quando se manifestou a Jó. O Senhor Deus disse para o Elifaz, ele e os seus amigos, que os seus ensinos, que o que eles falaram estava errado, estava equivocado, não falaram o que era certo. Consequentemente, não é certo dizer que o justo nunca passa por tribulações aqui na terra. Repetindo, o justo, aquele que foi justificado pelo sangue de Cristo, nenhuma condenação está sobre a sua vida em relação à eternidade, em relação à sua alma. Então a grande tribulação de que fala a Bíblia Sagrada em Mateus 24 e no Apocalipse também, não vai afetar a igreja, os salvos, repetindo, porque estes já estarão com Cristo na glória, em corpos glorificados, tendo sido arrebatados quando Jesus voltar. E a tribulação após que desencadear-se-á na terra não os atingirá. Mas aqui, neste presente século, sim, nós vamos sofrer muitas dessas tribulações. O importante é saber que temos a graça de Deus para que possa nos ajudar, que ela nos fortalece para enfrentarmos realmente todas e qualquer agruras da jornada, tornando a nossa caminhada muito mais fácil. Nossa lição, estruturada em 3 tópicos principais, traz o seguinte: Deus se mostra sábio quando aflige o pecador. É uma das expressões que o Zofar usa na sua teologia, no seu ensino, nas suas tentativas de justificar o sofrimento de Jó, entendendo ou procurando entender. Realmente, Deus é sábio, nem tudo que ele disse estava totalmente errado, mas o problema é ele aplicar os seus conceitos à vida de Jó, dizendo que se ele está sofrendo é porque ele não está sendo justo e, consequentemente, o seu sofrimento é um pagamento, é uma punição de Deus, é uma aflição dada por Deus como castigo pelos seus pecados. Isso ele errou e os seus 2 outros amigos também erraram. Deus não é indiferente à ação do ímpio. É verdade, é verdade. Nada passa despercebido com Deus. Jó vai reconhecer isto, mas Jó vai insistir que nem sempre o ímpio paga aqui pelos malefícios que faz. Consequentemente, nem sempre ele colhe o que plantou, como a gente tem dito várias vezes nestes nossos pequenos estudos. E a própria realidade da vida nos mostra essa verdade. Para Zofar, se Deus debatesse com Jó, como era desejo deste, então não haveria dúvidas de que ele ficaria contra o patriarca e não a seu favor. A concepção do Zofar é que Jó estava em pecado contra Deus e não adiantava ele clamar por Deus, chamar Deus para defendê-lo, porque Deus, na verdade, iria ser contra Jó e não a favor de Jó. Aí eu lembrei-me da passagem que todos nós conhecemos e amamos e citamos vez ou outra. Se Deus é por nós, quer dizer, se Deus é a nosso favor, quem será contra nós? O Zofar está dizendo, Deus não vai ser a teu favor. Clame a Ele, pode chamar, mas você é pecador, está sofrendo porque é um ímpio, porque não se arrependeu dos seus pecados, então não adianta chamar Deus que Ele vai ser contra você, você vai sofrer ainda muito mais. É uma concepção inteiramente ridícula e despreza totalmente a graça, o amor de Deus, especialmente para nosso tempo, dispensação da graça. Mas era o que eles entendiam, os amigos de Jó. Portanto, não traziam consolo algum para Jó. Jó chega a chamar de médicos que não valem nada, ou seja, vieram para consolar, mas estavam atormentando ainda mais a vida do patriarca sofredor. Tolos se passam por sábios. Jó reage com ironia, dizendo: a sabedoria defendida anteriormente por seus amigos, que ele chama de voz, é agora, e também agora por Zofar, este, juntamente com seus amigos, havia se levantado como legítimo representante do verdadeiro saber, ou seja, se arrogando no direito de defender Deus, ser uma espécie de advogado de Deus, mas estavam totalmente errados, e Jó ironiza-os, inclusive chamando-os de tolo, dizendo que neles residia toda a sabedoria, que se eles morressem, ai do mundo, o mundo perderia e muito se eles morressem, porque toda a sabedoria do mundo de então estaria com eles. É uma ironia da parte
do Jó, evidentemente, mas que fazia algum sentido, sim, o desabafo dele. Um outro tópico desta lição vai falar da conversão como resposta à aflição. Isso fica assim, a conversão para se livrar da aflição. Isso é muito comum, inclusive, em nosso meio, em nosso tempo. As pessoas entendem que ao se converter, desaparecerão todas as aflições e todas as dores. E como já dissemos, não é bem assim, não. Jesus disse, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Há cruz para carregar, há sofrimentos por causa da fé e por causa da nossa fidelidade. Não é que, uma vez convertido a Cristo, todas as mazelas da vida, todas as dores se foram e tudo se fez calmaria, virou um paraíso. Não, vamos continuar enfrentando todas as batalhas da vida. Ele também está furado, está errado, equivocado na sua concepção a respeito de uma conversão. Finalmente, um outro tópico que abordamos é: Deus julga e castiga os pecadores. Isto também vai ser verdade e vai acontecer um dia. A Bíblia fala do julgamento, do juízo do trono branco, mas não é disso que ele está falando. Ele está falando de julgamentos aqui e agora. E, infelizmente, há muitos hoje que entendem, na igreja mesmo, salvos, crentes em Jesus, que acreditam que Deus ainda castiga, que ainda está procurando alguém faltoso para ter o prazer de castigar. Não é bem assim o Deus revelado na Bíblia, especialmente no prisma da graça, conforme a interpretação da graça de Deus. O capítulo 20 contém o segundo discurso, então, dele, Zofar. Ele lembra a Jó que a aparente prosperidade dos ímpios, então, não passa de uma ilusão que dura apenas alguns instantes. Como eu disse, ele mudou um pouco o discurso. Não diz, não é que eles não sofrem, mas não é isso, né? Não é que eles não prosperem, mas a sua prosperidade dura só um momento, a sua felicidade dura muito pouco. Também não é verdade, nós sabemos de muitos ímpios que prosperam a vida inteira, que são felizes aqui. Evidente que na eternidade será diferente. O caso do rico e Lázaro em Lucas, no Evangelho de Lucas, vai nos mostrar essa realidade. Enquanto o rico viveu aqui regaladamente, diz a Bíblia, o Lázaro, no contraponto, que era fiel, temente a Deus, sofria horrores com dores e também com misérias. Jó, diante desse paradoxo, o capítulo 21 traz a resposta de Jó ao discurso do Zofar. Para o patriarca, a tese do Zofar de que os ímpios são sempre punidos era contraditória pela experiência. Ou seja, a experiência da vida, como já dissemos, prova que não é bem assim. E, finalmente, a verdade vem à tona. A lei da retribuição não se aplica a todas as esferas da vida humana e nem em todas as circunstâncias. O Altíssimo Deus faz com que o seu sol se levante sobre justos e injustos. Isto é a graça comum que Deus tem e disponibilizou a todos os seres humanos, não importando a sua condição de que se encontram. Temos que considerar, porém, que o tempo de Jó e dos seus amigos é um tempo patriarcal, ou seja, 1900, talvez 2000 anos antes de Cristo, e as doutrinas da graça, do amor de Deus estavam apenas se desenvolvendo. A revelação de Deus é progressiva. Eles não tinham toda a luz que nós hoje no Novo Testamento temos. Temos que considerar isso também. E não vamos, portanto, dizendo amém a todas as teologias, especialmente essas dos amigos de Jó. Eles estavam equivocados. É só ler o capítulo 42, como já citamos, de Jó, e o verso 7, onde Deus diz que eles estavam errados. Vimos como Jó continua a sua defesa, ele não arredou o pé, insistindo, eu não estou em pecado, eu sou inocente, e continuou, não se dobrou aos discursos sábios, é verdade, eles eram sábios, os amigos tentaram de todas as formas, com argumentos fortes, mas o Jó não cedeu. Assim como você e eu também precisamos continuar firmes, convictos do que somos e do que temos em Cristo Jesus. Não te deixes abalar da tua firmeza na fé. Continue, não importa o que o mundo diga, o que as pessoas digam ou falem a teu respeito ou te ensinem. Vai conferir com as Escrituras, ver se essa é a doutrina certa. Que Deus nos abençoe, que possamos dizer amém às coisas que realmente merecem o nosso amém.
que merece nossa confirmação. Esse negócio de que o justo não passa por tribulação é doutrina equivocada. Não é verdade. É uma concepção de um dos amigos de Jó, aliás, de todos eles, e do Zofar também, tá? Mas estava errada. O justo continua sofrendo. O importante é que nós temos a ajuda e a assistência do Espírito Santo para, quando chegar a tribulação, vencermos em nome de Jesus. Que você seja vencedor em Cristo Jesus para a glória de Deus. Amém.